Estevão Roberto da Silva foi provavelmente um dos primeiros pintores negros a ingressar na Academia Imperial de Belas Artes, aqui no Rio de Janeiro. Ele nasceu em 1845, mas não se sabe bem a naturalidade dele. É que na época os registros civis, antes da República, não eram oficializados, né? Então as pessoas não tinham RG, certidão de nascimento. O que se tinha era uma certidão de batismo. E o que se sabe é que ele foi batizado em Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro, onde eu estou agora. E ele tinha que, para entrar na academia, já saber ler e escrever e saber operações matemáticas. E isso é incrível, né? Porque nós estamos em 1863. Ele era provavelmente filho de escravos, né? E ou liberto, ou já nasceu liberto, ou conseguiu a liberdade cedo, né? É preciso lembrar que a Lei Áurea foi promulgada apenas em 1888. Então, em 1863, o Estevão Roberto da Silva já está frequentando a Academia Imperial de Belas Artes. Era um fato realmente notável. E mais notável ainda foi a sua participação na academia. Ele começou a se destacar principalmente pela pintura de naturezas mortas. Existem muitos fatos imprecisos na biografia do Estevão, né? A gente não sabe exatamente isso, se ele nasceu já liberto, ou se ele foi libertado cedo, como é que ele aprendeu a ler, escrever. Mas o fato é que ele ficou na academia durante muitos anos e ganhou muitos prêmios. Mas essa predileção, talvez a princípio, pelas naturezas mortas, pode ter sido algo que foi construído pela sua personalidade, como disse o Antônio Parreiras na sua biografia, mostrando que ele era um espírito rebelde, né? O Estevão, e talvez por isso as encomendas, por exemplo, de retratos ou de pinturas históricas não lhe eram feitas. Por exemplo, na época, grandes pintores se dedicavam à pintura a óleo de imagens históricas, né? Então, grandes pintores como Victor Meirelles, Pedro Américo faziam disputas, né? Das narrativas históricas brasileiras, né? Com grandes quadros, grandes pinturas a óleo. E, por exemplo, as naturezas mortas eram temas, subtemas, né? Temas menores, que se ensinavam na academia, mas que não eram tão valorosos, né? Não eram tão vistos como grandes temas, né? O tema da natureza morta era normalmente destinado às mulheres que aprendiam, né, piano, aprendiam costura e desenho, mas pintura interior, né? Então pintar flores e frutos e esse tipo de coisa era uma espécie de controle, né, também da vida social feminina, né? Então a Academia Imperial de Belas Artes também era um tipo de controle, né? Controle das formas de representação. Então as academias também vinham com esse histórico de trazer os interesses do Império para que fossem difundidos, né? Como dizia um papa antigo, as pinturas podem ser muito didáticas, né? Para quem não sabe ler e escrever, às vezes a pintura transmite a ideia que se quer passar. E as pinturas de natureza morta tinham esse aspecto de não serem levadas tanto em consideração, porém Estevão começou a se notabilizar pelas cores e pelas formas de organização
das frutas, etc. E a pintura de natureza morta, ela tem uma história que remete, por exemplo, às representações de frutas com caráter religioso do Egito Antigo. Também o escritor Plínio, grego, nos lembra da rixa que existia entre dois pintores, né? O Parrásio e o Zeux, que inclusive tem uma anedota, uma coisa meio anedotária assim, que diz que Zeux teria pintado umas uvas de uma maneira tão realista que os pássaros vinham tentar bicá-las, né? E Parrhasius, quando soube disso, ficou enfurecido e resolveu fazer uma pintura para mostrar para todos que ele era o melhor pintor, né, da época. Então ele pintou uma grande tela com uma cortina e chamou Zeux e os outros pintores, outras pessoas, para verem essa pintura. E quando Zeux foi lá, ele tentou abrir essa cortina, né? Só que era uma cortina ilusória, né? Era só uma pintura. E por isso Parrhasius foi decretado como o melhor pintor da Grécia Antiga. Então, é claro que ela tem uma história, mas essa história, né, vai se modificando ao longo dos anos. Então, quando Estevão pinta naturezas mortas, era uma forma também de ganhar dinheiro, né, vendendo essas pinturas para casas abastadas, onde se colocava na cozinha, esse tipo de coisa. Mas também se vendia muito retratos, né? Existiam, por exemplo, uma nota de na época, o diretor da Escola Imperial de Belas Artes, o Araújo Porto Alegre, falando para o Victor Meirelles: olha só, você tem que pintar figuras históricas, narrativas históricas, para você se engrandecer como pintor. Mas você tem que aprender a ter um senso prático. Você também tem que fazer retratos para você se sustentar. Então, o retrato era para se sustentar e a pintura histórica para você entrar na história, né? E a pintura de natureza morta também tinha um caráter prático, econômico, né, de ser vendido, mas era renegado, né, é um subtema, né. E o Antônio Parreiras, um outro pintor contemporâneo de Estevão, conta nas suas memórias algumas passagens onde ele presenciou algumas atitudes interessantes do Estevão, atitudes rebeldes, né. E uma delas ele conta que foi numa época onde um dos temas sorteados pela academia, que todo ano sorteava, todo episódio dos concursos sorteava-se os temas, e o tema se aplicava perfeitamente à pintura de Estevão, né? E os colegas todos falaram: agora você ganhou, né, Estevão? Você vai ganhar o maior prêmio, né? E todo mundo já estava convencido de que Estevão seria o grande vencedor daquele tempo, né? E na grande cerimônia de premiação, onde estava lá o Pedro II e o diretor e todo mundo lá, todos os alunos, quando se chamou o primeiro prêmio, não era o Estevão, né? Então o Estevão ficou muito nervoso, o mundo caiu, estava em lágrimas, e os alunos, colegas, pensaram: vamos todo mundo aqui se rebelar e defender o Estevão, né? Não é possível e tal. E ele disse: não, deixa comigo. E aí outros prêmios foram sendo chamados, premiados, até que chegou a hora dele, um prêmio menor, né? E ele foi chamado à presença do imperador. O imperador, quando foi falar com ele, ele disse simplesmente: eu me recuso. Ele recusou o prêmio na frente do Dom Pedro II, e o que aconteceu foi que ele foi suspenso da escola por causa disso por 1 ano. Outro episódio que mostra o caráter rebelde do Estevão foi quando ele foi chamado para fazer um retrato de um comendador. Esse comendador, a princípio, nem queria posar para ele e tudo mais, e aí ele fez o retrato e expôs esse retrato antes de
desse comendador recebeu o retrato, né? Expôs para os colegas. E um colega teria feito uma brincadeira, assim, o retrato desse comendador aí tá parecendo que o nariz dele é um caju, né? E o Estevão teria brincado, e eu não sou um pintor de frutas, afinal? E o comendador teria visto esse comentário e quando recebeu o quadro, mandou um bilhete para o Estevão dizendo que não ia pagar, que ele não era tabuleiro de frutas, né? Porque o nariz dele estava muito vermelho. E o Estevão, então, pintou 2 chifrinhos no retrato do comendador, um rabinho de diabo e escreveu o retrato do diabo, né, em cima do quadro. Ele foi chamado à delegacia, imaginem só, né? E lá ele conseguiu dar uma volta no caso, porque ele mostrou o bilhete do comendador dizendo que ele não ia pagar, né, pelo retrato, apesar do trabalho do Estevão, né? Então o delegado mandou prender o comendador e o Estevão depois recebeu o dinheiro e foi feito um banquete para ele e todos os seus colegas, né, com esse dinheiro, depois que o comendador foi solto e o pagou, né. A partir daí o Antônio Parreiras diz que as encomendas para retratos foram escasseando, né? Então o Luiz Gonzaga Duque Estrada escreve sobre o Estevão: quem, como ele, vem de uma rude raça oprimida e vem sofrendo e vem lutando, não tem a nebulosidade grisata, dificultosa, meândrica, enovelada dos fios, vê sempre sanguíneo, vê sempre desesperadamente amarelo. É engraçado que essa questão do amarelo, a Carolina da Maria de Jesus fala, né, quando sente fome, vê tudo amarelo, né? Mas o Luiz Gonzaga do Estrada também escreve: essa prodigalidade de vermelhos, de amarelos e verdes não é nem pode ser mais que um reflexo transfiltrado do seu instinto colorista, vibrátil às sensações bruscas, como é peculiar à raça que veio. Então também tem uma certa estigmatização, né, o pintor negro. Mas hoje a gente pode dizer que ele é um dos mais notáveis pintores da época de naturezas mortas e ficou muitos anos na academia e tinha um espírito rebelde e altamente transgressor. Tem um texto que diz que inclusive ele teria posto umas frutas atrás de umas telas para as pessoas sentirem o cheiro das frutas também. É algo muito interessante, né? Então o Estevão Silva é um dos nossos grandes pintores negros da história da pintura brasileira.